Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast de Vênus a Paraguaçu, Mulheres na Política. Meu nome é Maria Clara Belchior. Este projeto foi financiado e contemplado pela Lei Paulo Gustavo, Incentivo à Cultura, em agosto de 2023. E aqui todos são bem-vindos, homens, mulheres, meninos, meninas, não binários, cis, enfim, todos. Aqui cabe todo mundo, igual a democracia. É minha primeira vez fazendo isso, honestamente, eu não sei o que vai sair daqui. Falar sobre política na mesa do bar ou ao vivo é uma coisa, essa exposição na internet, essa vulnerabilidade, essa não interação com o outro é completamente diferente. Então, a começar pela estética, eu quero que você me ouça, por isso essa estética, ela tá bem sem grandes produções. Todos os caminhões do Brasil estão passando agora aqui na minha rua, então às vezes a gente vai ter que dar uma pausada, mas tá tudo bem, são só barulhos da cidade, né, faz todo sentido. E é isso, eu preparei um roteirinho, talvez eu fique um pouco mecânica, um pouco presa no roteiro, mas a gente vai tentando aí junto dialogar e brincar um pouco. Brincar, né, no sentido de se divertir, enquanto fala de um assunto super sério, e vamos lá. Então, vou me apresentar primeiro. Meu nome é Maria Clara Belchior, eu sou de Rio Claro, interior de São Paulo, sou caipira, meu R não nega. Essa coisa de falar da profissão, né, bom, eu tenho muitas profissões, né, mas eu tenho 2 formações específicas, na área de administração e na área de fotografia, minhas 2 graduações. Fiz o meu mestrado em Educação Sexual e Diversidade pela Unesp em Araraquara, onde eu pesquisei e estudei o protagonismo das mulheres indígenas na política nacional e mundial. Acho que isso foi a coisa mais transformadora da minha vida, e a gente vai chegar lá, e está aqui, isso daí inclusive, acho que toda essa minha formação está aqui, né, diretamente de uma forma, inclusive na arte do podcast. Depois eu vou explicar um pouquinho para quem ainda não sabe. Tenho 39 anos, morei aqui minha vida inteira, é uma cidade não muito pequena, uma cidade que fica num entrocamento muito importante rodoviário do país, bem pertinho da Bandeirantes e da Anhanguera, com Washington Luiz. Então é uma cidade bem estratégica, onde eu moro, e por isso acho que essa minha contemplação e interesse pela política e tantas coisas que atravessam, né, esse tema complexo. Eu já trabalhei muita coisa na minha vida, né, não sou tão novinha, sou uma mulher progressista, sonhadora de novos mundos, e a filha caçula da Dona Mônica. Por que eu falo da Dona Mônica? Porque eu preciso começar pelas mulheres políticas referentes na minha vida. E a primeira mulher política é minha mãe. Ela não ocupou cargo nenhum, mas ela sempre foi uma militante de direitos humanos, em defesa do social, em defesa dos direitos de todos, né? Uma pessoa inteligentíssima, brilhante e que, lógico, né, que me ensinou a caminhar nesse mundo de de questionamentos, né, sempre criou um ambiente dentro da minha casa muito próspero, né, muito fértil para a gente falar sobre política. Uma mulher que sofreu muitos preconceitos por ser uma mulher divorciada, uma mãe solo de 3, e que, apesar de tudo, continuou muito firme. Então, qual que é o objetivo do podcast, né? Por que esse podcast foi contemplado? Por que ele é importante? Bom, tem que vender meu peixe aqui, não necessariamente vender, né? Mas tentar atrair vocês para essa conversa. Bom, gente, eu tenho muitos amigos e amigas que constantemente ao longo da minha vida dizem: Clara, eu não sei discutir política como você, né? Eu queria ter essa coragem, mas eu não sei discutir, homens e mulheres, assim. E eu penso, mas todo mundo é capaz de discutir política, desde que você tenha dedicação, eu acho, né? Eu não estou falando nem de uma formação formal numa universidade, não é isso. Mas para você entender a política e fazer uma leitura de uma conjuntura legal, você tem que escutar política, você tem que ler política, economia,
questões sociais, né, cultura, acho que tudo isso, acho não, tudo isso se dialoga e conversa. Então eu falei: "E se eu criar um projeto que aproxime as pessoas com algumas, não é nem dicas, mas um ambiente, só que é um ambiente para ser, primeiro, confortável, leve, né, não é ninguém aqui vai ficar falando, sobre brigas e essa guerra que se institucionalizou na política, né, inclusive a gente vai falar sobre isso, né, eu não acredito que a política seja essa guerra, essa polarização que acontece no mundo. E esse ambiente, vou pegar meu roteirinho aqui, tá, gente? Esse ambiente, hostil para discutir política hoje, ele também é um projeto de quem faz política. Porque quando você não gosta da política, quando você repele a política, partido e tudo isso, você também fragiliza a democracia. Então esse lugar, nesse podcast, que pode ter 4 capítulos, se achar que vale a pena, a gente faz mais, mas a priori ele é contemplado com 4 capítulos, é para ser esse lugar para desmistificar um pouco isso, sabe? Para que você fale: "Não, acho que eu entendo da política, sim, até certo ponto", ou "Olha, acho que eu preciso começar a ler isso, preciso começar a perceber aquilo, olha que interessante", né. Então, é esse lugar, como se fosse uma mesa de bar, tá, uma mesa de bar, um banco de uma praça, é para ser um lugar bem tranquilo, bem ameno, porém, com uma condição, são as mulheres que falam aqui, que dão um ritmo e que pautam um debate. Então, possivelmente trarei histórias, importantes das nossas mulheres na política, citarei exemplos políticos de mulheres, que o jogo político ele é masculino. Então, a gente precisa começar a trazer as mulheres para esse debate, lembrar das mulheres que já construíram esse debate, e não só as mulheres, mas quais mulheres, né? Então, eu cito em referência na arte a Vênus e a Paraguaçu, né? Porque essas duas mulheres, uma retratada num quadro, né, que tem uma simbologia muito específica, e a outra uma indígena, né? Então, é importante isso. E como isso se costura com a minha trajetória, com a minha vida, e por que eu preciso falar sobre isso e me colocar, a partir desse projeto, para todos, né? Porque eu acho que a política se faz nessa confiança. E eu acho que falar sobre política nessa confiança, nessa troca horizontal, né, embora só eu tenha fala aqui nesse momento, é importante entender que há formas e formas de política. E por isso a gente precisa voltar a confiar nas pessoas, né, que falam na política, enfim. Eu não estou nem me referindo a políticas ou políticos de carreira, estou me referindo a ambientes seguros, como é este que eu desejo cuidar, criar, né, enfim. Então vamos junto. Importante dizer que tudo que vai ser tratado aqui sempre vai ter um viés de fatos, de verdade, não a minha verdade, mas baseado em pesquisa, em ciência, enfim. Obviamente que tudo tem vários lados, mas, e eu não sou a dona da verdade, mas como o podcast foi idealizado por mim, eu vou levar você por um caminho da compreensão e uma perspectiva. Mas aqui não há negacionismo, e muito menos uma disputa de narrativa, que é muito praticado hoje, tá? Então, assim, pode ser que às vezes eu até cite algum autor, cite alguma pesquisa, mas sempre vai ser baseado na verdade e no fato, né? Eu não vou inventar, não vou dizer porcentagens que não existam ou que existam apenas no WhatsApp, tá bom? Então, eu sou uma pesquisadora, me considero uma defensora da ciência, né? Afinal de contas, sou progressista, então fica esse aviso. Sobre alguns dados, algumas coisas que vão aparecer aqui para gente,
de um jeito ou de outro. Uma das coisas que eu acho que eu deveria começar falando aqui, quando a gente vai falar sobre política, ou sobre qualquer outro tema, dependendo do lugar que a gente está, a gente se sente muito insegura, né? É muito comum hoje o termo síndrome da impostora. Mas é importante dizer que a fala e o poder, né, o poder de fala, a fala, o poder em si, eles são majoritariamente masculinos. Então, quando uma mulher tem que se colocar, muitas vezes para ela é muito difícil, porque ela não foi ensinada, não está habituada e muito menos estimulada, alimentada para aquilo. Como é que ela vai desenvolver uma segurança? Então, isso me atravessou diretamente, isso me machucou diretamente nesses últimos 2 meses que eu tenho tentado gravar esse podcast. É como se uma voz atrás de mim falasse o tempo inteiro, mas você tem certeza que você está pronta? Você tem certeza que o seu rosto tá bom, eu me maquiei, o seu cabelo tá bom, será que a sua voz é boa? Será que você vai conseguir levar uma conversa legal e as pessoas vão ouvir? Será que as pessoas vão ser receptivas a isso? Enfim, um monte de fantasmas e inseguranças me rondaram, me bloquearam muito. Um deles é o medo do microfone, eu morro de medo de microfone. Quando chegou o microfone, eu falei, não, acho que eu vou superar esse medo, porém não. Então, agora vai com medo. Eu cheguei num ponto que eu preciso entregar isso e agora eu vou com medo. E as mulheres, muitas vezes, não se sentiram preparadas para um monte de revoluções que elas fizeram. E elas foram com medo. Então, são essas figuras e essas histórias que estão me apoiando nessa fala que eu estou fazendo, que eu também já estou assim, ai meu Deus, será que está muito personalizada, muito pessoal? Mas, afinal, cadê as mulheres aqui na política? Então, este primeiro ponto, né, primeiro, terceiro, eu já não sei quantos pontos eu pus aqui, mas me mostrar vulnerável, como mulher, enquanto mulher, também é importante para dizer, olha, se você também fica insegura sobre pegar um microfone, sobre fazer uma fala, sobre discutir política, sobre refutar um questionamento, uma postura, uma posição, saiba que todas nós nos sentimos dessa maneira. Acho que poucas de nós conseguiram superar isso, justamente porque também tiveram que se colocar à prova nesse fogo, né? E então acho que eu quis trazer isso também para você que está ouvindo. Se você tiver uma ideia, às vezes até uma questão de arte que você está querendo fazer um projeto, enfim, essa falta de como é que eu posso dizer? Essa falta de impulsionamento, né, da fala, do verbo, da autoridade feminina, olha, tá vendo, ato falho, da autoridade feminina nas circunstâncias e nas situações, né, nossa imagem que por muito, e muito, e muito, e ainda muito, 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 simplesmente posta assim como alguém que fica no bastidor, né, nunca está na frente, né, aquela coisa, tem sempre uma mulher atrás de um grande homem, né, então não adianta a mulher ser grande atrás do grande homem, ela precisa estar do lado ou na frente deste homem, né, e então isso é uma falta de estímulo, é uma falta de estímulo, é uma falta de apoio, né, de suporte, de crença, enfim, um monte de coisa que nos atravessa historicamente. Nem daria tempo de trazer todos os fatos, mas a gente sabe no nosso inconsciente. Então é isso. Se você tem um projeto, se você tem uma ideia, se você tem uma fala, se você leu alguma coisa que rebateria uma fake news, por exemplo, não tenha medo de se colocar, certo? Então acho que isso é muito importante. Ainda outro dia apareceu para mim como lembrança a participação da Manuela Dávila, em 2016, no Roda Viva, onde ela foi interrompida 62 vezes. 62 vezes. Então, assim,
até o fato, acho que de eu poder falar sem ser interrompida, porque isso é uma gravação, também me dá medo, porque a gente está tão acostumada a ser interrompida e a ser questionada, que é quando a gente encontra um caminho livre para falar, a gente acha que a gente não tem tanto a falar assim. Isso é muito maluco. Mas a gente tem um monte de coisa para falar. E os homens são maus por isso? Não, os homens não são maus. Isso é o feminismo, ele é um ponto usado, um tema usado muito para dizer que as mulheres se opõem aos homens. Os homens são criados nessa estrutura, né? Então, é uma estrutura invisível. Se eu disser para você, você consegue ver o ar, o oxigênio? Não, mas você respira o tempo inteiro, você só está viva pelo oxigênio. O machismo e o patriarcado, eles são como o oxigênio. Então, todo mundo está respirando, mulheres, homens, só que o que diferencia alguém que é feminista e que não é, eu não vou nem dizer machista, mas quem repudia o feminismo e ataca ele como algo realmente, assim, diabólico, né? Tem umas falas assim, é quem não está atento, por exemplo, ao tipo de ar que está respirando, que acha que qualquer ar é ar, só que não. Então, vou dar um exemplo. Imagina que você está respirando numa cidade. Eu moro numa cidade que está muito tempo sem chover e está todo mundo sentindo problemas respiratórios. A gente tem em volta da gente um polo cerâmico fortíssimo, que obviamente vai levantar essa poeira, enfim. Tem a questão das queimadas e tal. Então, todo mundo está com tosse, respirando mal, né? Eu também comecei a ficar com tosse e claramente o ar está péssimo, mas eu estou respirando, eu ainda estou viva. Se eu for para Mata Atlântica, pertinho daqui, não vou nem falar Amazônia, Mata Atlântica, o ar de lá está muito mais puro, está muito mais saudável para o meu organismo, entende? E ao mesmo, eu também vou continuar viva e tudo mais, só que o meu corpo, meu organismo vai responder muito melhor. Então, nós vamos colocar mais ou menos essa metáfora. O sistema que foi criado pelos homens, para os homens, que a gente chama de patriarcado, que tem, então, o patriarcado, ele é um tipo de ar, e o machismo é o ar poluído. E tem o feminismo dentro desse sistema que a gente, né, tenta romper, só que com ar mais limpo, que vai ser benéfico para mais corpos, não vai dar tosse, entendeu? Não vai nos adoecer. Acho que achei uma metáfora boa. Então, mas para a gente chegar nesses dois polos, nesses dois lugares de qualidade de vida, quando a gente vira e fala para os homens, olha, isso não está sendo saudável, você está adoecendo a gente, parece que a gente está numa briga. Mas não, no lugar do feminismo, os homens cabem também, mas eles cabem de uma maneira muito mais saudável, onde eles não nos matam, onde eles não nos estupram, onde eles não tratam a gente como subhumanidade, né? Onde a gente tem os mesmos direitos sociais, legais, patrimoniais, né? Quando a gente fala de patrimônio, a gente está falando de financeira, a gente está falando de coisa material, né? Onde eles não subjugam a nossa inteligência, onde eles não nos interrompem 62 vezes. Então, toda a perspectiva do podcast, do temas, vai diretamente através do feminismo, né? Por quê? Porque a gente precisa começar a respirar puro. Um ar que prejudica, que mata, que anula e que aprisiona corpos e vidas só porque são mulheres é muito injusto. Então, só que acontece? A gente não pode existir, às vezes, no mesmo lugar. Se todos os cargos de poder estão ocupados pelos homens, como que a gente vai ocupar esses lugares? Eles têm que aprender a ceder e a nos contratar e a revezar isso com a gente, né? Então, é muito importante entender como essa construção do podcast, do diálogo, da perspectiva do progresso,
do embasamento científico, de dados, né? De dados, estamos falando de dados, feminicídio, assédio, enfim, falta de oportunidade, diferença de salários, votação eleitoral, né? A gente vai falar mais para frente. Então, só vou pincelar alguns temas que a gente está falando, para que nesse primeiro momento fique muito impresso e desenhado, e também íntimo, né? Vamos ser íntimo aqui nesse momento. Eu não sei se você me conhece pessoalmente, então você já deve ter ouvido eu falar sobre essas coisas, mas quem não me conhece pessoalmente, mesmo que não é de Rio Claro, não é do estado de São Paulo, enfim, se estiver ouvindo isso, que se sinta bem-vindo e íntimo, para a gente conversar como se a gente estivesse se ajudando, se estruturando. E recado aos homens, né? A gente vai falar um pouco sobre isso mais profundamente, mas espero que vocês tenham entendido pela metáfora do ar, né? Um ar poluído, que para alguns organismos é pior, e o ar que é bom para todo mundo, né? Enfim, acho que é isso. É muito estranho ter que seguir um roteiro, tá, gente? Eu sou uma pessoa de não roteiro, mas vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco no próximo capítulo a gente vai lembrar o que é a democracia, né? Acho que a gente está precisando entender um pouco, entender não, que a gente entende, né? Eu odeio essa ideia de que o povo é burro, o povo não percebe, o povo percebe tudo. O que acontece, às vezes, é que o povo está muito ocupado sobrevivendo e ele não consegue ter tempo para sentar e fazer esse resumo e falar, não, ó, presta atenção, né? Isso aconteceu, então isso aqui também não está certo, né? Mas o povo percebe, o povo não é burro, não. E o povo sabe, né? Sabe o que é bom. Então, mas a gente precisa voltar a falar da democracia. A democracia, né? No próximo capítulo a gente vai falar de onde nasce um pouco essa democracia, como que ela era, por que ela não é mais, por que tem essa guerra de narrativa, de lados, de falar, olha, mas eu estou sendo democrático com isso, e o outro, não tá. O que é esquerda, o que é direita, o que é ser progressista, o que é ser conservador, o que é no meio, né, ser como é que eles chamam? Eu até coloquei aqui, gente, progressista, democracia cristã, enfim, tem vários termos, assim, como que a transição do mundo acontece, e esses termos vão sendo como se fossem braços e pernas dessa democracia, né, e desse lugar do debate político e da prática política e decisão do futuro, né. Então, a gente vai falar sobre isso no próximo. Agora eu vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado um pouco disso. É muito esquisito falar sozinha, de novo, porque eu verticalizo, né, eu me coloco numa posição acima embora eu não me sinta acima de nada, mas eu também sei que eu preciso lutar contra isso, para como mulher, sentir que eu posso falar sem ser interrompida, posso expor as minhas ideias, que podem ser incoerentes, porque eu sou humana, eu posso mudar de ideia daqui a um ano, posso, entendeu? Eu acho que ser humana é isso, né? Tem sempre uma contrariedade. O que eu não posso é deixar de defender um mundo justo, um mundo fraterno, um mundo de direitos iguais, de equidade entre homens e mulheres, no mínimo, e eu nunca vou parar de defender as mulheres e os nossos direitos. Então, esse podcast é para isso. Eu acho que eu vou terminar falando só um pouco sobre a arte, acho que dá tempinho. Quando eu pensei no nome, então eu uni a história da arte, né, quando eu falo Vênus, o quadro Nascimento de Vênus, aquele quadro de Botticelli do século XV, e de Vênus a Paraguaçu. Paraguaçu é uma figura importantíssima da história brasileira. Acho que eu vou deixar para falar dela, assim, né, especificamente, mais para frente, mas que chega na minha pesquisa sobre as mulheres indígenas, atual, de 2021, e o seu protagonismo no mundo e no Brasil, enquanto agentes políticas, né, e como elas são necessárias. E
e isso se costura, elas se conversam, né? Então, minha formação em fotografia, de estudar história da arte, todo esse mundo visual, esse estímulo visual e leitura a partir da expressão visual, né? E da pesquisa mais atual, que me dediquei nos últimos anos, e que lá para frente eu vou explicar, né, como virar uma chavinha, entender o modo de vida indígena e toda a sua história. Então, tem essas duas referências, então eu pego essa arte do quadro, né, o Nascimento de Vênus, que tem a concha, que representa o feminino, a fertilidade, coloco um grafismo indígena, que significa, na tradução, né, o grafismo indígena, ele é uma escrita, né, então significa festa que é para todos, que é a democracia, né, simbolizando ali a Paraguaçu, que pisa nessa concha, também tem uma questão da decolonialidade, né, uma figura europeia branca, né, que é a Vênus, encontrando com essa figura das Américas e tudo mais. E essa unidade dessas duas imagens, né, eu sou muito visual, então eu preciso sempre do estímulo visual para gravar alguma coisa. Eu achei extremamente importante para quem também gosta disso, quem está me olhando, porque só consegue escutar vendo, né, tem isso. Eu sou muito aquela pessoa que estou andando na pista e se eu não estou enxergando muita placa, eu abaixo o volume do som. Então eu desligo um estímulo para acentuar o outro. E eu quis unificar essas duas coisas, porque, primeiro, é como eu sei me comunicar, é como eu sabia do que falar e como chegar, né? O Nascimento de Vênus é um quadro que acho que é meu preferido na vida, desde muito breve, muito pequena, e eu não sei porquê. Desde a primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus, aí tem alguma coisa, né? Que eu não sei o que era, hoje eu sei, né? Não sabia o que era para mim. É um quadro que me atravessa a vida inteira. E um quadro que, se a gente pensar na época dele, né, acho que 1400 e alguma coisa, acho que é isso, depois eu vou trazer, depois eu coloco a informação aqui, ele, assim, a gente tem que entender a história da arte, né, naquela época, era o renascentismo, né, renascimento, então o movimento político e artístico, ele sempre vai junto. E daí, de repente, né, começa esse movimento qual que é a sacada do renascentismo? Ele põe o homem na centralidade, ele tira Deus, né, a figura sagrada cristã, e pá, coloca o homem como sendo o protagonista principal de tudo que está acontecendo. Ali também é quando todas as questões, os lampejos da ciência, como a gente vai conhecer mais no final do século XIX, começam também a brotar, né? Enfim, experimentos. Mas, enfim, a centralidade do homem é quando ele destitui Deus da centralidade das suas representações e fala, vamos trazer o homem para cá. O homem no sentido humano. Porém, um quadro de uma mulher simbolizando a fertilidade, a deusa da fertilidade, do amor, e tem ali outras representações que eu não vou trazer aqui agora, eu quero que você foque na imagem daquele quadro, né? A central é uma mulher, numa concha nua, seus cabelos, sua sedução, é uma coisa até meio profana, se a gente pensar. Aquilo deve ter sido um rompante. Aquilo deve ter sido, assim, pá! Meu Deus, o que é essa mulher nua? Né? Era para ter a santa ali. Não, agora nós temos a mulher. Então, esse quadro tem isso, e eu acho que, né, tem tudo a ver com o que eu expliquei do podcast. E a Paraguaçu, né, que tem a ver com... ela é da mesma época, a história dela é da mesma época, ali, bem pertinho, deste quadro, na Europa. E a Paraguaçu é uma figura muito importante na história da política brasileira. Ela casa com Caramuru, vou trazer aqui depois os detalhes. É considerada, inclusive, a primeira família brasileira, por conta da miscigenação. Ela, né, dos povos Paraguaçu, e ele, português, navegador português. Foi um acordo realmente comercial e político.
E a Catarina Paraguaçu, ela é até hoje o símbolo, né? Lá ela é conhecida como cabocla, é o símbolo da independência baiana, que é a primeira independência do Brasil, né? De um Estado brasileiro da coroa portuguesa. Então, ela continua sendo ainda uma simbologia, depois de 500 anos, né? Uma simbologia muito forte dessa revolução feminista, né? Não existia o termo feminista, né? A gente também não pode ser tão anacrônico. Um pouquinho, mas não muito, né? Acho que às vezes. E uma figura muito importante, né? E daí, então, eu quis que elas dialogassem num sentido especial, num sentido dialético, mas também num sentido de abismos, né? De sociedades que se encontram numa violência que foi a colonização e que, apesar disso, se libertam, né? Também. Então, enfim. Aí agora a gente deixa para outro momento, né? Para falar da Catarina, porque ela precisa de tempo, espaço e respiro. E a gente termina esse primeiro episódio agora. Então, corre lá, dá uma olhada, conhece sobre o quadro Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli. Lindo, maravilhoso. E se tiver curiosa, procura saber um pouco sobre Catarina Paraguaçu, mas eu volto para falar dela quando a gente for falar das mulheres indígenas e dessa construção revolucionária, belíssima, não só no Brasil, mas acredito que em toda a América Latina a gente possa considerar isso. E fique atento, porque as mulheres indígenas dão dicas sobre o futuro, apesar de acharem que elas são o passado. Mas, enfim, a gente volta para falar no segundo capítulo sobre o que é democracia, onde ela nasce, como ela se expressa, alguns tipos de democracia. E é isso. Muito obrigada por me ver até aqui e até a próxima. Beijinhos!